Bom, iniciada a gravação, então, em primeiro lugar, eu queria agradecer aqui, né, o convite, né, para poder participar do NuPecoff novamente. Meu primeiro grupo de pesquisa, né, desde 2016, se não me engano, que eu já participo de atividades, né. Esse ano um pouco menos, né, dadas a distância e outras atividades aqui também. Mas sempre um prazer poder voltar e poder participar, mesmo que de forma remota, né, com esse núcleo de pesquisa aí que me identifico tanto. Também, mesmo que virtualmente, muito bom poder participar novamente com vocês, né, amigos de longa data. Eu sempre gosto de estar participando desses momentos aí. Para hoje, então, a conversa que conversei com a professora Ana Paula, a professora Alexandre, seria um pouco sobre métricas de qualidade de pesquisa científica, né? A gente cada vez mais está tendo, talvez até dificuldade em compreender o que que vale, o que que não vale, o que que é uma coisa, o que que é outra. Então, são assuntos interessantes para a gente desmistificar um pouquinho e compreender, poxa, fiz uma pesquisa, vai ser publicada, está sendo publicada ou foi publicada, qual o impacto que isso tem, né? Impacto é uma palavra que é bem subjetiva, depende do olhar de cada um, mas tem métricas que geralmente a gente utiliza para definir um pouco melhor ou um pouco pior. Então, as pessoas que vão chegando e vão aceitando, aqui o Wagner também, e de qualquer modo, então, a ideia é conversar um pouquinho sobre isso. Trouxe algum conjunto de slides aqui que depois eu vou compartilhar com vocês no grupo do NuPicOff, e depois a gente pode talvez abrir algumas abas online e conversar sobre isso também. Buenas, então passando aqui essa parte inicial, a apresentação eu vou pular aqui, pensei que talvez tivesse pessoas de fora, mas dado que todos me conhecem, então eu vou passar essa parte, né? Mas talvez se tem alguém novo aí, né? Só para ressaltar que eu me formei na FURG, né? Fiz graduação e mestrado aí, doutorado na UFSC e hoje sou professor aqui na UFC. Faz um ano e um mês que estou por aí. Tem algumas atuações que eu tenho na área mais gerencial, contábil, ultimamente muito para a área de inovação, sustentabilidade, as áreas que eu estou me concentrando mais assim, em termos de graduação e pós-graduação. Ok. Então, para hoje, eu preparei uma agenda com três tópicos principais. Né? Primeiramente, sobre revistas científicas, que a gente vai chamar de periódicos, os journals, também ao longo da apresentação. Métricas, que é o ponto principal que a gente vai gastar mais parte do tempo, a maior parte do tempo hoje. E depois sobre oportunidades também que a gente tem. É um gancho que a gente vai fazer, né, no final sobre revistas, métricas e oportunidades para a gente publicar, ler coisas diferentes. Ok, então a primeira parte é sobre revistas, né? Vou chamar de journals, é um vocabulário mais que eu utilizo mais ultimamente. Nessa capa aqui, nessa imagem, vocês podem ver algumas revistas como a Science. Bem no cantinho esquerdo só aparece a letra E, mas é da Nature. São as revistas mais famosas que a gente vai ter no mundo, eu diria para vocês, que todo mundo conhece, independente da área. Assim. São revistas que quem publicar lá tem um alto grau de, digamos, de visibilidade. Assim. Revistas que não publicam muitas coisas específicas de contabilidade, bem pelo contrário, são mais genéricas, embora tenham coisas de gestão e negócio. Dito isso, então, a gente vai falar um pouquinho sobre revistas científicas, né? Nacionalmente, a gente tem uma, digamos, uma pegada, internacionalmente a gente tem outra, né? Eu vou fazer esse gancho para depois a gente compreender por que tem a convergência de métricas ou divergência de métricas hoje, né? Nacionalmente, no Brasil, o que acontece? Geralmente, a gente vai ter revistas que são ligadas a departamentos, programas de pós-graduação ou associações. Por exemplo, na FURG, a gente vai ter a revista Sinergia, né, que é ligada ao Instituto, ao ICEAC. A USP, a gente vai ter a revista Contabilidade e Finanças, que é ligada ao departamento de contabilidade da USP. A gente vai ter a ASA, que é a professora Ana Paula, é editora da área gerencial, e é ligada a uma associação, que é o Ampicont. Então, no Brasil, geralmente, é essa dinâmica que acontece, salvo as poucas exceções. Enquanto que, internacionalmente, não. Isso é mais ligado a, digamos, centros independentes, ou a um país, ou a um grupo de pesquisas de um tema. Então, internacionalmente, a gente vai achar isso não ligado a um departamento ou uma universidade, mas de forma mais autônoma, né? Nacionalmente, a gente vai ter muitas revistas que são mais abrangentes, que publicam questões sobre contabilidade, administração, economia, de forma bem ampla, qualquer coisa nesse sentido, né? Enquanto que internacionalmente, a gente vai ter revistas bem mais específicas, por exemplo, sobre contabilidade gerencial, sobre small business, que são pequenos negócios, sobre educação contábil, sobre previsões estimativas tecnológicas. Então, a gente vai ter revistas muito focadas em um tema, com pessoas muito expertas naquele tema. E no Brasil, a gente vê que tem algo mais genérico, geralmente, né? Revistas mais genéricas, salvas algumas pequenas exceções. No Brasil, geralmente, os editores, as pessoas que comandam, cuidam dessas revistas, são das próprias universidades. Né? Então, geralmente, a pessoa daquela universidade, daquela associação é o editor, ou convida amigos, pessoas próximas para serem editores. Né? Enquanto que, internacionalmente, geralmente são pessoas muito respeitadas na área. Então, editores que são muito bons na área gerencial, na área de pequenos negócios e assim por diante.
Isso faz com que, no Brasil, a gente tenha poucas revistas com alto grau de qualidade, né? Digamos, em métricas nacionais e internacionais. Esse alto grau é comparado, obviamente, a revistas internacionais. Não quer dizer que a gente não tem revistas boas no Brasil. A gente tem muitas revistas boas também. Mas no Brasil a gente vai ter, conforme a classificação vigente do Qualis, que a gente trabalha até hoje, com revistas a partir do Qualis A2, que seria um segundo extrato, né? As revistas de topo, que são aquelas A1 do Qualis vigente, que a gente vai conversar depois sobre essa mudança, são revistas que não existem no Brasil. Revistas A1 para a nossa área de negócios, contabilidade e administração. Então, no Brasil, começa por aí. Internacionalmente, a gente vai ter muitas revistas boas, classificadas como A1 no Brasil, muitas revistas super boas, que tem um nível muito acima ainda para publicar, assim como tem revistas que não são tão boas. Aqui eu destaquei na cor vermelha para vocês, e nem tudo que reluz é ouro, né? Então, em que sentido? Tem muitas revistas da língua inglesa que não são boas, que são muito piores do que a gente está acostumado a ver em outros lugares. Então, por que eu trago isso? Porque é um panorama que, embora nacionalmente seja de um jeito, internacionalmente seja de outro, todas vão passar a, digamos, jogar o mesmo jogo. Talvez um pouco agora, com essa nova classificação que a gente tem pela CAPES e que eu vou entrar logo adiante, ou talvez no futuro bem próximo. Então, a gente está tendo uma convergência. Desde que eu comecei em 2015, 2016 com pesquisa, assim, a gente vê que preocupa mais em balizar por normas internacionais. Então é legal que a gente conheça o sistema e conheça por que está chegando, o que está chegando hoje. Ok, então panorama geral de revistas científicas nacionais e internacionais. Qualquer comentário, sugestão, enfim, fique à vontade também para fazê-los em qualquer momento. Ok, então prosseguindo aqui, eu queria fazer um gancho com vocês, que eu discuto seguidamente com a professora Ana Paula, com o Deoclésio também. Toda revista científica internacional é boa e a gente vai ter um caso muito específico aqui que a gente tem que ter um cuidado. Às vezes a gente pensa, tudo que está publicado em inglês lá fora é bom, eu vou utilizar. Não, não é bem assim. Tem muitas revistas, tanto internacionalmente, também no Brasil, que são predatórias. O que são revistas predatórias? São aquelas como desse convite aqui do lado direito da tela. Eu recebo seguidamente no e-mail e muitos de vocês também recebem. Convidam a gente para publicar, chamam a gente pelo nome, convidam se a gente quiser publicar lá. Muitas vezes falam que nosso artigo publicado no Congresso vai ser publicado lá em uma semana, 2, basta pagar uma pequena taxa de não sei quantos dólares ou euros. Então são revistas que cobram e não zelam pela qualidade. Muitas revistas aqui não são boas. E embora às vezes apareçam bem classificadas num Qualis, numa classificação, isso é questão de tempo. Geralmente cai por água abaixo. Vários casos de revistas que o pessoal publica para inflar a sua produção qualificada, mas que um curto, um médio e longo prazo acaba caindo porque são revistas que não são boas. Então, nesse caso, sempre que vocês receberem um convite muito tentador, é interessante avaliar bem e possivelmente fugir disso, né? É importante. Como é que a gente vai saber se uma revista é predatória? Então, se é uma revista que não tem boas práticas? São revistas que geralmente divulgam informações falsas e enganosas. Por exemplo, comentam que é a revista mais importante de um lugar. Muitas vezes não é, é só um comentário que tem lá. Ou comenta que é uma revista muito bem classificada. Mas classificada para quem? Não dizem lá. São revistas que não utilizam boas práticas editoriais, revistas, então, que geralmente não tem avaliação, geralmente é aprovado direto, você pagou, está aprovado, está publicado. Falta transparência em processo de avaliação e editoração, como comentei, e 99,9% das vezes cobram taxas para isso, taxas não tão baratas. É meio que uma fábrica, uma indústria de publicar artigos. Como é que eu posso saber se a revista é predatória? Então, tem essas práticas que eu vou avaliar, mas tem uma lista que é muito interessante, que é a Bell's List. Tem um link aqui para vocês depois, eu vou compartilhar na apresentação, que é uma lista que ela mapeia basicamente todas as revistas predatórias que a gente tem na nossa área e em outras áreas. Então, eu vou acessar essa lista. Se tal revista que eu penso em publicar tiver contida nessa lista, é um indício que eu não devo seguir, porque ela provavelmente é uma revista predatória e que pode futuramente cair nos conceitos de várias avaliações de associações, de escopos, que a gente vai conversar depois, e assim por diante. Então, essa lista é bem importante para definir o que é predatório ou não, e ela é atualizada constantemente. Então, revistas que não têm boas práticas, que cobram taxas e não têm questões de processo de avaliação de iteração legais, se gera um problema aí. Ok. Além disso, como é que eu posso saber se uma revista é boa ou não? Muitas vezes pelas métricas de qualidade. Revistas que são boas se mantêm ao longo dos anos. Revistas que são predatórias ou têm problemas acabam decaindo. Então a gente vai chegar em métricas de qualidade mais adiante. Como é que eu posso saber se uma revista é boa ou não? No Brasil, a gente tem várias revistas boas que a gente consegue identificar como a revista de contabilidade e finanças da USP, a revista do Ampconte, que é a ASA e assim por diante. Revistas tradicionais que estão no nosso dia a dia. Mas internacionalmente, que a gente não tem digamos, um parâmetro tão claro. O que é bom, o que não é? Geralmente tem bases que contemplam ou condensam várias revistas
e a gente pode confiar. Eu citei o caso da Elsevier, da Emerald, da Informes Pubs Online, da Taylor Francis Group, da Sage Open, Springer, Wild, Academy of Management, AAA, que é a American Accounting Association, Inner Science Publishers, MDPI, World Scientific Group e assim por diante. Então são revistas, ou melhor, bases de revistas, que eu olho para essas revistas que estão indexadas nessas bases e já prossigo. Sei que são revistas realmente bem aceitas, né? Bem interessantes. Tem outras bases, mas geralmente se concentram nessas principais publicações que a gente vai ter, principais revistas que a gente vai ter. Isso internacionalmente. No Brasil, a gente tem bases próprias, às vezes tem bases que estão, ou melhor, revistas que estão em bases de universidades, repositórios de universidades, são revistas boas também. Mas internacionalmente, o jogo que a gente acaba seguindo são essas. Eu comentei ontem com a Ana Paula sobre isso, sobre algumas coisas. Ela comentou sobre um artigo que foi submetido, acho que junto com alguns de vocês, talvez, que o editor retornou pedindo o e-mail institucional, né? Não o e-mail da pessoal. E um pouco por que isso acontece, né? Na semana passada, retrasada, teve um escândalo muito grande de um pesquisador brasileiro de uma universidade lá do Centro-Oeste, que ele criava e-mails fake, segundo as notícias que surgiram, né? Não sei se é verdade ou não cabe a nós saber também nesse momento, mas segundo as notícias, ele criava e-mail fake com nomes de pessoas muito boas na área, muito respeitadas na área, mandava como sugestão de revisores, os editores mandavam para essas pessoas, né, com base nos e-mails que ele fornecia, ia para e-mails que não eram das pessoas, então e-mails fake que alguém respondia e facilitava o processo de avaliação. Então, muitas revistas, inclusive essas da base da Wild, que acho que foi o caso de vocês, começaram a pedir, por causa disso, o e-mail institucional, para garantir que o e-mail seja certo e não seja um e-mail Gmail criado forjadamente ou de forma fake. Então, a gente tem vários processos que estão acontecendo e estão mudando aqui. Mas essas revistas geralmente acompanham boas práticas e estão sempre na ponta disso, né? Então, eles têm vários processos para evitar ao máximo que aconteçam fraudes aí ou qualquer problema antiético nesse processo de avaliação. Dito isso, então, são bases que eu vou deixar para vocês os links aqui, que revistas que estão indexadas aí, geralmente a gente pode confiar, ter um olhar mais tranquilo quanto a isso. Além disso, sabendo um pouco sobre como é que funciona no Brasil e fora do Brasil, e sabendo sobre revistas que podem ser predatórias e bases de revistas que são confiáveis, a gente vai ter formas de avaliar especificamente cada revista, entendendo se é uma revista boa ou não é. Como é que a gente vai saber se uma revista é boa ou não, ou se é melhor que o outro em termos de métricas? A gente vai ter pontuações para isso. Nacionalmente, a gente até esse ano, 2024, se balizava muito pelo Qualis. Eu acho que é um termo bem comum para quase todos vocês, ou todos vocês, né? O Qualis, então, tradicionalmente, é dividido em estratos, onde o extrato A1 é o melhor possível e o C é o menos melhor possível. Então, a gente vai ter estratos que convergem do A1 ao C, quanto mais próximo ao maior impacto acadêmico, e quanto mais próximo ao C, menor o impacto acadêmico. Isso funciona até 2024. A gente tem várias discussões que estão para mudar. Eu tenho um slide no próximo slide, na verdade, que vai trazer um pouco mais disso. Mas essa métrica, eu diria para vocês que ela é muito própria do Brasil. Se a gente for querer conversar sobre qualis em qualquer outro país, dificilmente, com exceção de algum brasileiro, vão saber o que significa. Por exemplo, ao lado aqui tem uma medida que é regional, mas que o mundo inteiro usa, que é o ABS. O ABS é como se fosse um qualis, que é feito pela Associação de Pesquisa em Negócios do Reino Unido, envolve Inglaterra e assim, os países do Reino Unido como um todo, que é uma métrica bem utilizada no mundo como um todo. É como se fosse um qualis para eles, mas que a França utiliza, a Itália utiliza, assim por diante. E tem um ranking da Oceania também, que é o ABDC, que a gente vai conversar depois, que são dois rankings que são como se fosse o qualis para outros países, que são muito, muito, muito aceitos na área de negócios. Já faz anos que a gente dá uma olhada especial para eles, né? E tem medidas que não são de países, que são de bases como um todo, como da Scopus ou Science, que também fornecem para nós indicadores do que pode ser legal ou não. Mas por que eu trago esse gancho? Porque o Qualis era algo muito do Brasil, e o Brasil, como um todo, a gente quer migrar ou tentar entrar mais no jogo internacional de pesquisa. É uma política que vem sendo desenvolvida há vários anos, nos últimos anos principalmente. E para isso, se percebeu talvez que o Qualis não seja a forma mais clara de se medir, porque você acaba criando, não digo uma bolha, mas um cenário nacional que se baliza estritamente por isso. Enquanto que, internacionalmente, o pessoal concede bolsa, financiamento e méritos acadêmicos a partir de ABS, ABDC, Scopus e o Web of Science. E é por isso que as últimas tentativas ou apelos da CAPES justamente se balizam por esse mérito, para tentar tornar o cenário competitivo mais internacional.
ou que consiga emergir nesse cenário internacional de forma mais competitiva como um todo. Então, o Qualis é algo que, na discussão que se tem hoje, né, não sei se é algo tão claro, mas os bastidores é algo que vai se excluir. Isso vai se balizar muito mais por métricas internacionais. Então, é algo que é bem tranquilo. Outros países também têm métricas nacionais. Tipo, a Holanda tem o VU Ranking, que é um ranking diferente, mas que se baliza principalmente nesses rankings aqui que a gente está vendo. Então, embora você tenha algo nacional, se olha muito mais isso que a gente está comentando. E por que eu trouxe isso? Embora a gente não tenha algo formal, eu estava conversando com a professora Ana Paula também ontem sobre os bastidores disso. Essa primeira imagem à esquerda é o que circulou muito na época do Ampad, enfim, teve várias reuniões lá, circulou muito essa imagem da esquerda, inclusive apresentações lá. E essa imagem da direita, eu recebi recentemente em alguns grupos de pesquisa, que muda alguns parâmetros. Eu, particularmente, não sei qual é o critério que vai ser utilizado agora, mas tudo indica que seja algo nessa linha. Assim. Se alguém tiver uma informação mais atualizada e quiser compartilhar, também fique bem. Anderson, agora no Upconte, na apresentação do Márcio, lá coordenador da nossa área, ele mostrou esses dois quadros e ele disse que esse último aqui, que está mais em azul, é o que deve valer para a nossa área. A diferença é que, em vez de ser o AP271, AP272, vai ser, aquele primeiro vai ter um conceito muito bom, o outro regular e o outro fraco. E que essa construção ali da SPEL ainda pode sofrer alguma alteração desses percentuais ali. Mas o restante, a tendência é que seja usado realmente esse ABCD, o ABC, né? O ABS, o conceito deles, o JCR, esses conceitos vão compor essa definição para, na verdade, pelo que eu entendi, né, ele vai, em vez de classificar os periódicos por A1, A2, A3, a partir desses indicadores, dessas métricas, ele vai definir a primeira linha como muito bom, então o periódico é muito bom, ou ele vai ser bom, ou ele vai ser regular, ou vai ser fraco. E isso de alguma forma, vai ser a métrica para avaliar a produção a partir de 2025, agora no próximo ciclo. Pelo que ele falou, ele mostrou justamente esses dois quadros, mas ele deu ênfase a esse quadro em azul aqui. Na verdade, a CAPES não aceitou muito a ideia desses números ali, deixando colocado a P271, o Q271, aí tiveram só que trocar por conceitos. Mas a essência é seguir isso que está nesse quadro aqui, nesse último de baixo. Perfeito, então. Muito obrigado por complementar essa informação. Realmente, esse primeiro quadro eu vi um tempo atrás, esse último agora mais recentemente, e dá para ver que ele muda algumas coisas. O segundo quadro fica um pouco mais conservador, mais difícil, talvez, né, de conseguir boas publicações, se for ver, né? Ele fica um pouco mais apertado nesses critérios. Então, vamos trabalhar com a lógica do quadro direito, que seja mais provável que vai acontecer, né? Então, o que acontece? Ao invés de ser um Qualis, ou uma forma que a gente conhecia, vai se balizar por um dos 5 critérios que a revista seja melhor colocada, né? O ABDC é o primeiro, que eu comentei com vocês, que é o ranking da Oceania, então Austrália e Nova Zelândia, principalmente. Por quê? Por que Austrália e Nova Zelândia? Porque eles são muito fortes na área de negócios e gestão. Eu diria para vocês que é um dos principais polos de pesquisa que a gente tem. ABS, então, o ranking do Reino Unido, também é muito forte na área de negócios. E depois temos o JCR, que é lá da Web of Science, e o da SJR da Scopus. E o SPEL, então, a gente vai ter que é um cenário brasileiro, para não fazer com que as revistas brasileiras sofram muito nesse processo de transição. Né? Então, o que acontece? Isso é algo que eu venho discutindo com a professora Ana Paula há muito tempo no grupo de pesquisa que a gente tem aí na área gerencial. Que a gente já vem discutindo há um tempo que vale, nossa opinião, né, vale mais publicar, às vezes, revistas que estão bem posicionadas nas Scopus, ou Science, nesses rankings, do que no Qualis. Isso a gente vem conversando uns 4, 5 anos já. Porque a lógica que a gente tem hoje em dia é de transição desse cenário brasileiro para o cenário internacional. Então, automaticamente, a gente publicando em revistas boas lá fora, mesmo que não sejam bem classificadas aqui ainda, é uma tendência que elas passem a ser bem classificadas. Né? Tanto que, por esses critérios que eu estava vendo, das minhas últimas publicações, de 5 a 1, eu iria para umas 10 ou 12 a 1. Que são revistas que não estão hoje bem publicadas, mas com esses novos critérios passariam a ser essa primeira faixa aqui, digamos, a 1, o primeiro muito bom, né? Então, seria essa lógica que a gente tem. O que acontece aqui...
O que acontece aqui é que a gente tem 4 faixas, como se fosse, sei lá, 1, 2, 3, 4, muito bom, bom, ou regular e ok. E a BDC é um ranking que eu diria para vocês que ele é pesado, assim, de se publicar, mas não tão pesado quanto a ABS. A classificação ABS, para mim, é a pior de todas, assim, no sentido mais rigorosa, de a gente conseguir uma publicação ABS. E por quartil da Scopus, a gente vai ver que é um pouco, talvez, mais suave que as demais, né? E o Spell aí vai ter muita do que vai cair, o que não vai cair. Mas o que importa desse quadro que a gente consegue interpretar agora é que na primeira faixa de classificação, muito bom, nenhuma das que estão na SPEL, a SPEL, para quem talvez não conhece muito bem, é a base da AMPAG, Associação Brasileira de Programas de Pós-Graduação em Administração, são só revistas brasileiras no geral, né? Então, as revistas brasileiras, as 10% melhores, entrariam numa segunda faixa, que seria como se fosse um bom, ao invés de muito bom. E as demais, a sequência aqui. Então, a gente não teria nenhuma revista brasileira que seria indexada num muito bom, como se fosse no A1 hoje, então, né? A gente vai continuar tendo só revistas basicamente internacionais na primeira faixa e depois 10% das revistas como uma segunda faixa. 10% é muito pouco, né? Tem 120 revistas mais ou menos na Spell, pela última vez que eu vi. Então ficaria umas 10 ou 12 revistas brasileiras como a 1. Os demais vêm lá na sequência como. Desculpa, como a 2, né? O segunda faixa bom. E as demais vêm na sequência ali, como bom ou regular, enfim, ou níveis abaixo, conforme conceitos. Então, o que é importante a gente saber aqui? Que vai ser bem difícil publicar nacionalmente nessas revistas, porque todo mundo vai tentar concentrar publicações aqui, e que a gente não vai conseguir encaixar na primeira faixa só com publicações brasileiras. A gente vai ter que morder internacionalmente para tentar chegar no primeiro nível, na primeira faixa. Para a gente debruçar um pouco mais sobre esse quadro, eu vou trazer 1 ou 2 slides sobre cada um desses critérios, para a gente compreender melhor o que é a BDC, ABS, JCR, SJR e SPEL. Depois, no final, a gente vai refletir novamente sobre esse quadro. Ok. A SPEL, então, que é brasileira, né, é a nova forma de balizar os periódicos aqui do Brasil. A SPEL vai ser dividida em quartis. Então, a gente vai ter o quartil 1, onde pega os 25% melhores, se for o caso, 10% melhores, conforme for definido pela área, né? Depois um quartil 2 que vai pegar uma segunda faixa, um quartil 3 que vai pegar a terceira faixa, e um quartil 4 que vai pegar, ou vai deixar fora a pior parte. Eles pegam lá na SPEL os 5 últimos anos sem autocitação. É uma métrica que se tem lá na SPEL. Esse linkzinho leva direto para lá. No final, acho que a gente pode abrir, né, para não ficar entrando na apresentação, saindo. No final, a gente pode fazer uma abertura disso. Mas, basicamente, divide por percentil, por quartil. 10% melhores, 25% melhores. E aquela faixa, a melhor faixa vai sair como segundo nível, a segunda melhor faixa como terceiro nível, e a terceira melhor faixa como último nível lá dos conceitos que a gente viu antes. Então, é isso. A gente teria poucas, realmente, que ficariam no melhor nível, se fosse 10%. Se for 25%, a gente vai ter mais que vão estar encaixadas aí. Um parênteses que eu faço aqui, uma interpretação que eu faço sobre isso. A gente tem muitas revistas brasileiras que recém entraram na SPEL. E essas revistas automaticamente têm menos citação. Então, automaticamente, essas revistas ficariam mais lesadas, ou menos bem colocadas aqui. Outro caso que eu faço para vocês aqui são das revistas peruanas, colombianas que a gente tem publicado. Em gerencial, educação, acho que é o caso. A gente tem publicado revistas que são boas atualmente, para o nosso Qualis, uma A3, uma A4, uma B1, só que elas não estão indexadas na SPEL e estão muito mal indexadas na Scopus e Web Science. São revistas que, infelizmente, a gente vai ter uma perda aí na classificação em relação ao que a gente tem hoje. É uma interpretação que eu faço, pelo menos, talvez posso ter equivocado de alguma forma, mas é o que eu acabo vendo, assim, né? É o caso de algumas revistas que a gente tem publicado. Ok. A Scopus, então, é uma base muito bem usada assim, no mundo como um todo, e a gente vê as métricas da Scopus por esse site da Simago. Eu vou tentar abrir Spell, Simago e os demais no final. Na Simago, a gente consegue acessar rankings de países, revistas mais impactantes de países e por áreas, contabilidade, negócios, patologia, criminologia, assim por diante. Lá tem 3 métricas que a gente usa muito. Uma é o índice H, outra é o City Score, outra é o quartil. O quartil é a lógica dos 25% melhores, 25% a 50% e assim por diante. A gente vai ter o quartil 1, que é do 1 a 25%, o quartil 2 dos 25% a 50% e assim por diante. São 4 quartis. O índice H é um índice que diz o quanto de artigos daquela revista foram citados tantas vezes. Então, quanto maior o índice H, melhor vai ser aquela revista em termos de métrica. Um ponto importante aqui da Scopus é que para a revista conseguir ser indexada na Scopus é algo muito difícil. A gente vai ter talvez 7, 8, 10 revistas brasileiras que estão indexadas na Scopus, não muito mais que isso. E as que estão indexadas são no último quartil, quartil 4, são as que têm menos impacto. Então, aqui um ranking bem pesado, assim,
e que geralmente é dividido por quartil. E lá na classificação da CAPES, é conforme o quartil que a gente ia ver. Quartil 1, primeira faixa de avaliação no Brasil. Muito bom. Segundo quartil, bom. Terceiro quartil, regular. E quarto quartil, talvez não tão bom ou ruim. Primeiro quartil da Scopus é algo difícil na nossa área. Assim. Eu tenho umas poucas publicações lá. Pegam, digamos, as principais revistas da área, né? Então a gente tem umas dificuldades em conseguir alcançar lá. Mas é uma métrica que a gente vai ter agora. Na Web of Science, a gente vai ter métricas usadas que se condensam principalmente no JCL. É um fator de impacto, que vai ser um númerozinho, que vai variar entre 0 alguma coisa e 30, 40, 50, mais ou menos. Não tem o número certo. Mas é uma métrica que pega citações, prestígio dos artigos, autores, um monte de coisa aí adentro. É uma métrica também que condensa muita coisa, é uma métrica interessante. E o que tiver, talvez, no melhor quartil, vai ficar com a primeira faixa no Brasil, segundo quartil, segunda faixa do Brasil, mesma lógica da Scopus. Então a gente vai ter, conforme melhor for nesse critério, melhor vai ser na nossa nova classificação que a gente vai ter no Brasil. Então a Web Science também é bem utilizada. E são bem poucas revistas brasileiras que estão indexadas lá. Talvez umas 9, 10, não é muito mais que isso, na nossa área de negócio. Sendo um pouco mais específico, a gente vai ter o ranking da ABS, que particularmente eu acho que é o ranking mais influente do mundo na área de negócios. As Scopus e a Web of Science são genéricas, tem ranking para tudo. Qualquer área que vocês pensarem, biologia, filosofia, biologia, assim por diante. Aqui é focado na área de negócios, então. Aqui eles dividem em contabilidade, ética, responsabilidade social, empreendedorismo, inovação, logística, operações, assim por diante. Esse ranking, ele foi atualizado agora em novembro. A última atualização que ele tinha antes disso era 2021. Então, 2024 teve grandes mudanças aqui. É interessante que a métrica que eles tinham antes era a seguinte, né? Era o 4 com asterisco, ou eles chamam de 4 estrelinha, 4 star no inglês, é o maior impacto. O 4 é um pouco menos, o 3 é regular, o 2 é menos, e o 1 são aquelas revistas que recém entraram tem pouco impacto. No Brasil, a gente tem poucas revistas que estão indexadas nesse ranking aí, talvez umas 5, 6, não muito mais que isso. É um ranking muito, muito, muito falado. Assim, com quem eu converso que mora fora do Brasil, geralmente o pessoal se baseia por esse ranking aqui. Na última atualização de 2024, surgiram conceitos importantes. E conceitos são esses, né? Não apenas o 4 estrelinha, 4, 3, 2 e 1, mas tem métricas que surgiram agora que são o seu nome para isso, que é a diversidade de países. O quanto aquela revista publica de países diferentes, se aceita só uma panelinha da América do Norte e Europa, ou se tem mais difundido, o quanto que tem integração com ODS, cita ODS nos trabalhos, o quanto a revista é citada em notícias de mercado, Forbes, Yahoo, o quanto órgãos de classe, como associações, citam aquela revista. Então surgiram muitas métricas complementares que são bem interessantes hoje. Não só a questão do conceito, como se fosse o Qualis A1, A2, mas o quanto ela tem interação com o mercado, é citada, o quanto de colaboração internacional tem, o quanto de métricas de ODS tem também. Então, são iniciativas que estão surgindo e talvez seja uma tendência internacional. Aqui, para vocês terem uma ideia, eu comecei tentando publicar revistas em revistas que são ABS 1, porque era bem difícil. Hoje eu estou publicando em ABS 2. E estou tentando chegar no ABS 3, mas é muito difícil, o nível é absurdamente alto, assim. Eu tenho uma revista que está em revisão ABS 3, mas não consegui publicar em ABS 3 ainda. ABS 4, então, é outro nível, e 4 com estrelinha nem se fala. O pessoal, meus amigos de fora, brincam que quem publicar em uma revista que tem uma classificação 4 estrelinhas, que são muito poucas na nossa área, pode trabalhar em qualquer lugar do mundo. Escolhe onde é que trabalhar. Oxford, Harvard e assim por diante, porque é algo extremamente difícil. Que só pessoas com alto nível, com alto grupo, um grupo muito bom de pesquisa conseguem publicar. Ok. Prosseguindo aqui, a gente vai ter o ABDC, que é um ranking que, embora um pouco mais específico, é muito aceito na área de negócios. Inclusive, vai ser usado agora pela CAPES também como parâmetro. É um ranking da Oceania que eu utilizo já há alguns anos. Eu e a professora Ana Paula trabalhamos com um professor, que é o Chris Acrod, que ele é da Nova Zelândia. E quando a gente vai pensar em publicar um artigo, a gente chega num parâmetro que é bom para ele, segundo esse ranking, porque conta para ele, que é bom para nós, que contava pelo Qualis, e que tem um índice H nas Scopus bom também. Então a gente tem essa dificuldade de encontrar algo que seja bom para todo mundo. Lá eles classificam da seguinte forma: A com asterisco, o A estrelinha, é maior impacto. A é o segundo maior, B é o terceiro nível e C é aquelas que recém entraram, que tem o menor impacto. São poucas revistas brasileiras que estão indexadas lá. Para ser bem sincero, eu acho que é uma ou duas no máximo, assim, no máximo. São poucas revistas que estão indexadas nesses parâmetros deles.
Porque da mesma forma que no Qualis tinha que ter pesquisadores daqui que publicassem revistas de fora, para lá também eles têm que ter pesquisadores da Nova Zelândia ou Oceania que publiquem revistas daqui para ser incluídos, né? Então é algo que não tem muito que acontece. Mas é um ranking bem aceito assim, na área do negócio, bem aceito mesmo. Lá eles oferecem muitas bolsas e tudo mais conforme isso. Eu estava conversando com esse professor, o Chris Ackroyd, da Nova Zelândia, e ele comentou lá que os doutorandos que publicam, por exemplo, uma revista, durante o doutorado, que publicam numa revista classificada como A estrelinha, ganham uma bolsa extra, ou um valor extra, um bônus extra de $3.000, algo assim. Então pensem que legal, o cara publicou numa revista com essa classificação, ganha um bônus conforme aquilo. É um sistema educacional bem diferente do nosso, né? Bem interessante. E prosseguindo aqui, voltando às métricas que a gente tinha antes, o que acontece? Agora que a gente conhece um pouquinho de cada uma, na primeira faixa de classificação no Brasil, que conforme o Alexandre comentou seria um excelente, um muito bom, né? A gente vai ter o que é a BDC A e A com estrelinha. É aquele nível mais alto desse ranking da Oceania. E não é fácil de publicar. A gente vai ter um ABS maior ou igual que 2. E é suave ainda, digamos, porque a gente vai ter o ABS 2, 3, 4 e 4 com estrelinha, tudo condensado aqui dentro. Um ABS 2 eu diria que não é impossível. A gente consegue publicar lá. Assim como o A com estrelinha. Muitas convergem aqui. O que está no quartil 1 da Scopus, Web of Science, JCR e SJR? Digamos que tem muitas revistas aqui, muitas mesmo. E seria mais fácil, entre aspas, publicar no quartil 1 da Scopus Web of Science do que um ABS 2 ou ABDCA e A com estrelinha, que define ainda mais. Então, nesses parâmetros, se eu fosse olhar agora, eu daria mais atenção para esses dois últimos, levando em conta que eles vão ficar na primeira faixa e tem muito mais revistas que eu possa publicar, revistas mais acessíveis recentemente. Então, obviamente, a gente tem que se balizar por todos, mas muitas que são Q1 na Scopus Web of Science são lá um ABS1, por exemplo, não são ABS, e são um ABDC B, C, ou não são ABDC, não estão no ranking. Então, tem muito mais oportunidades seguindo essas métricas aqui do que essas daqui. Essas aqui filtram muito mais, é a nata da nata. E assim vai descendo, né? O que é uma B aqui ficaria como segundo nível, e o que é uma 1 que recém entrou ficaria aqui também. E demais aqui na SPEL, assim por diante. Eu vou pegar alguns casos do Brasil para a gente fazer uma comparação. Por exemplo, assim, a gente tem muitas revistas brasileiras que não estão indexadas na Scopus, nem na Science, nem na BS, nem na BDC. Todas elas vão respeitar o critério da SPEL, conforme o que está na SPEL. Só que tem algumas revistas brasileiras que já estão indexadas em algum desses rankings aqui, ou mais de alguns. Por exemplo, o caso da ABAR, se não me engano, salvo algum engano meu. ABAR, Brazilian Administration Review, que é uma revista da ANPAD, se não me engano, né, que mantém ela a ANPAD. O que acontece? Na SPEL, provavelmente ela vai estar nesse quartil dos 10% melhores, ou logo abaixo. Vamos supor que ela esteja aqui nos 10% melhores, eu não lembro de cabeça. Ela ficaria como um segundo nível, segundo esse critério. Se a gente fosse olhar por um critério de Scopus, que ela é MAQ 4, quarto quartil, ela estaria num quarto nível. E se a gente fosse olhar para o ranking da ABS, que eu acho que ela recém entrou, se não me engano, ela estaria como segundo nível. Então, notem que por um critério ficaria como segundo nível, por outro como quarto nível e por outro como segundo, talvez terceiro. Então, pelo que eu entendi, podem me corrigir se eu estiver equivocado, vai ser considerado o melhor nível da revista em algum desses critérios. Então, se ela estiver melhor posicionada pela SPEL, vai contar isso. Que vai ser o caso da maioria das revistas brasileiras, porque elas estão bem posicionadas pela SPEL, mas não pelos demais rankings. E por isso que acaba tendo um problema com essas revistas que são colombianas, peruanas, mexicanas. Que elas não estão bem classificadas nesses 4 rankings anteriores e não estão na SPEL. Então é um problema que talvez a gente tenha. Eu acho que talvez seja o caso das revistas de educação também, que inclusive eu tenho alguns artigos que não estão na SPEL e não estão bem, ou não estão classificadas nos demais. Então talvez a gente tenha uma perca nesses processos, né? Então a gente tem que cuidar muito do que a gente vai fazer daqui para frente. Bom, esse caso da educação é algo que eu estava pensando. Na verdade, as revistas da educação, elas vão aparecer só mais as internacionais que estão no JCR, na Web of Science e na Scopus. As nacionais, provavelmente, poucas vão estar nessa situação. Mas eu acho que, pelo menos, essas, me parece que a partir do conceito da área-mãe que a CAPES considerou anteriormente, mesmo sendo da área da educação, ela vai valer para nós também, desde que ela esteja dentro de alguma dessas bases, né? E aí as
as da nossa área, sim, a SPEL é que vai manter algumas das nossas revistas, mas eu acho que isso vai ter um impacto bem grande aí a partir de 2025 e uma chiadeira enorme, né? Porque as revistas brasileiras, na sua grande maioria da nossa área, vão ficar muito concentradas ali do regular para o fraco, né? Porque são pouquíssimas que vão estar nesse quadro e muito menos que estão nas outras bases, né? Porque na contabilidade, basicamente, na ABS só está a contabilidade de finanças, né? Não tem mais nenhum. Então, realmente isso aí vai dar um impacto muito grande na questão de produção dos programas de uma forma geral e nessa parte de avaliação desses quesitos, né? Até porque entre os indicadores, que apesar de terem mudado um pouco, tem muito indicador ainda que trata da qualidade da produção, tanto dos docentes como também a produção dos discentes, né? Então, a tendência é que tudo isso seja impactado fortemente com essa mexida aí. E claro que a SPEL vai sofrer uma pressão grande lá para que as revistas apareçam bem ranqueadas aí. Então, são alguns processos que a gente tem que estão mudando, né? Que realmente eu não sei de que forma vai acontecer, enfim, né? A gente vai ver nos próximos episódios. Mas eu acho que o que vai delicado para nós agora, com as últimas mudanças, é tentar aos poucos ir migrando, tentando tirar em revistas que são bem classificadas em ABDC, ABS, JCL e SJL. Porque, assim como cada nova avaliação eles vão apertando um pouco mais os critérios das revistas brasileiras, talvez seja um caso a gente cuidar um pouco mais do que é internacional, que em tese vai se manter, né? É difícil para a gente migrar, mas talvez seja um caminho que a gente vai estar passando aí futuramente. Prosseguindo aqui, então, o que a gente vai ter ainda, né, para poder conversar? Bom, sobre oportunidades, né? É um comentário que eu faço aqui no final, né? Sobre, tá, como é que eu faço então para tentar publicar em revistas que estão bem na ABS, ABDC, SJL e tudo mais? O primeiro passo para quem está começando ali, mestrado, graduação e tudo mais, eu acho que é conversar com o orientador, ter um bom alinhamento de temas já. Assim que você consegue montar uma expertise em um tema, desde a graduação, mestrado, trabalhar naquele tema, você tem mais propriedade e você conhece os caminhos para fazer algo melhor, né? Acho que é importante isso. Um segundo passo, que eu sempre digo para todo mundo, é buscar aprender com quem já trilhou o caminho, né? Por exemplo, se alguém já publicou naquele lugar, alguém já tentou chegar lá, acho que é legal sempre conversar e trocar uma ideia. Por exemplo, o Deoclésio vem publicando muito bem em várias revistas internacionais, trocar uma ideia, aproveitar que ele está por aí na FURG, né? E sempre é bom ouvir assim, os passos de quem já vem trilhando esse caminho. E outros pontos que eu sempre ressalto muito para meus alunos, aqui para o pessoal, meus orientantes, é a gente se ligar muito em chamadas especiais, call for papers especiais. Às vezes o pessoal, umas revistas querem artigos de economia emergente, de startup, questão cultural, questão não sei o que, biodiversidade. São coisas que a gente consegue encaixar nas nossas pesquisas às vezes. Eu deixei aqui uns links de chamadas especiais, né, que condensam todas as chamadas especiais da Emerald, da Taylor Francis, da WIO e assim por diante. Tem muitas chamadas especiais que são condensadas aí de várias revistas. Muitos artigos que eu tenho internacionais são porque o pessoal quer dados de startups de economia emergente, o pessoal quer dados de práticas de contabilidade gerencial em países subdesenvolvidos e não sei o quê. Então a gente tem muito potencial de explorar isso. E agora que eu venho pesquisando essa área mais de inovação sustentável, estabilidade, eu vejo que o pessoal, se a gente falar da Amazônia, biodiversidade, o pessoal fica louco, quer ouvir sobre isso. Então, se a gente contar uma boa história, isso chama muita atenção. Então, a gente às vezes não sabe o potencial que a gente tem no Brasil, né? Em termos de coisas diferentes, culturais, sociais, ambientais, para explorar e para levar coisas novas, né? Para dados de fora. O pessoal está muito cansado de dados americanos, europeus, eles querem dados diferentes. Então, a gente conseguir trazer isso às vezes é bem importante. Ok, então, antes de eu chegar nessa parte final, eu queria compartilhar com vocês um pouco dessas páginas aqui que eu estava falando, né? Sobre as métricas de qualidade. Uns 10, 15 minutinhos só para a gente fechar a conversa. Vou tentar dar um zoom para ficar mais para vocês aqui. Essa aqui é a página da SPEL, então, né? E a gente entra na SPEL, né? Bom, primeiro entra na SPEL e clica em impacto, aqui em cima. Clicando aqui, a gente vai poder ver as revistas que estão naquilo que eu comentei, com arte 1, 2, assim por diante. Se a gente levar em conta que tem 112 periódicos, e se a gente levar em conta que a primeira faixa de avaliação da CAPES seria 10%, 10% de 112 seria uns 11 periódicos, mais ou menos, que ficariam no primeiro nível, né? Ok? Então, seguindo a métrica, que é a métrica que eles utilizam de impacto 5 anos sem autocitação,
a gente teria basicamente o seguinte, né? A revista ARAC, a revista de ensino e pesquisa, contabilidade de finanças, BBR, cadernos EBAP, pesquisa em turismo, RSO, RAM, ASA, RAI e OS, que seriam o primeiro nível. As demais, daqui em diante, viriam como segundo nível. Então a gente já pode ter uma métrica bem clara daqui do que vai ficar como primeiro nível e seguindo separando. Por mais que seja quartil 1 aqui, ela ficaria fora dos 10% iniciais que tem aquele último quadrinho que surgiu para nós lá que a gente estava conversando. Então a gente vai ver várias revistas que tradicionalmente eram um nível maior aqui no Brasil, como a ARAP, RUC, a Enfoque, a RBGN, a Arepec, que ficaria um nível abaixo, se fosse seguir esses critérios de 10%, né? Então é interessante, quando a gente for submeter um artigo aqui no Brasil, a gente dê uma olhada e se atente a isso, né? Quais estão melhores. Por exemplo, tem revistas aqui que ainda não são tão difíceis de publicar. A gente consegue publicar, às vezes, até menos difícil, às vezes, no processo do que uma revista que está para baixo aqui. Então vale a gente dar uma olhadinha nisso daqui. Então por aqui a gente consegue já ter uma olhada, dar uma olhada e ver quais no Brasil vão ficar em qual faixa e assim por diante. Pode ser que mude em poucas faixas, a porcentagem de 10, 15, 20%, mas a gente consegue ter uma noção do que está melhor, o que está menos bem classificado aqui. A SPEL é isso. A gente vai ter outro ranking que é interessante, que eu comentei com vocês, é o da Scopus, por exemplo. O da Scopus é a Simago. Tem um linkzinho para vocês depois lá. A Simago é uma base que a gente pode consultar rankings ou procurar por revistas. Por exemplo, eu quero procurar sobre contabilidade, Journal Rankings. Eu vou filtrar aqui por Accounting, contabilidade, e ele vai dar as que estão no quartil, deixa eu procurar pelo índice H. As que estão no quartil 1, 2, 3. O maior índice H que a gente tem é 352, e assim vai descendo. Notem que são revistas todas em língua inglesa, não tem como fugir disso. A gente vai ver quais são no quartil 1. Então a gente vai ter uma base de... Deixa eu voltar para o SJR aqui. A gente vai ter uma base de talvez umas 30 revistas que são quartil 1 ou mais. Aqui no caso, 44 revistas que são A1, ou seria o nível 1. A gente poderia publicá-lo nelas, que contaria muito bem para a gente. Tem a Count Education, que é educação, e outras assim por diante. São revistas que são difíceis, mas não impossíveis. Né? Recentemente a gente submeteu o artigo da dissertação da Júlia para cá, tem avaliação lá. Mas a gente consegue, às vezes, chegar lá com um pouco de trabalho, um pouco de ajuste. E tem um quartil 2, que seria um segundo nível no Brasil, como se fosse o nível 1 da SPEL. Né? E tem várias revistas na sequência, mais umas 40 ou 50. Então a gente consegue ter uma métrica bem clara. Para vocês terem uma ideia, aqui, eu vou pesquisar por contabilidade, que são revistas brasileiras. Vai aparecer bem pouquinha coisa em português. Digitando contabilidade, vai aparecer a da USP e a da USP de Ribeirão Preto. RCF e RSO. Se a gente for pegar a RCF aqui, ela vai ter um índice H de 12 e vai estar no quartil 4. Quartil 4. Seria como se fosse o último nível da classificação que a gente vai ter agora. Então, provavelmente a RCF vai se basear pela SPEL, onde ela está classificada como um primeiro nível, 10% melhor, e na faixa geral ficar como um segundo nível de revistas, como se fosse uma A2, né? E não pelo ranking aqui, que ficaria como se fosse um último nível, né? Então, para vocês verem que há um abismo muito grande entre revistas nacionais e internacionais. Esse é o ranking da Scopus. Para mostrar para vocês brevemente o da... E mostra também como é subjetivo esse processo, né? As 10% melhores para os parâmetros Brasil, né? SPEL, está no quarto do outro, né? Então, é mega subjetivo. Exatamente. E a gente tem... Claro, a gente tem muitas revistas no Brasil, o que não é comum internacionalmente. Se a gente for ver, pense na Holanda, na Inglaterra, países bem desenvolvidos. Eles vão ter 2, 3 revistas no máximo que é de uma associação ou de alguma coisa específica. Aqui no Brasil a gente vai ter uma por departamento, por instituto, e a gente tem muita coisa. Então acaba que gera uma concorrência entre si, né, muitas vezes, e a gente não consegue fortalecer muito bem uma área brasileira, por exemplo. É o que acontece. De qualquer modo, o que a gente tem no Brasil tem pouco impacto, porque tem vários motivos, né? Um bem bobo que eu vou comentar com vocês. Tá, revista Contabilidade de Finanças, aparece com esse nome para o pessoal. Quem é de língua inglesa não sabe o que é contabilidade, o que é revista, o que é finanças. Se fosse Review of Accounting and Finance, beleza. Pense vocês, vão ler uma revista que está indexada na Scopus, que está um nome em chinês, um nome em japonês, um nome em alemão. A gente não vai entender, a gente vai ter um preconceito inicial às vezes. Então, são muitas coisinhas que pesam, assim, né, para a gente ter revistas que talvez consigam ter um grau de maturidade maior com o tempo e consigam uma boa classificação aqui na Scopus. Outros rankings que a gente tem importantes, por exemplo, o ABS Ranking, que é o do Reino Unido,
Ele foi atualizado agora, mês passado, retrasado. A gente tem que ter um cadastro para poder acessar. Eu já fiz esse cadastro há algum tempo. Vocês podem criar um cadastro gratuito, não tem muito mistério. Login. Agora eu não sei se eu vou lembrar minha senha aqui. Eu vou procurar o ABDC enquanto, depois eu volto aí. O ABDC que eu tenho mais tranquilo aqui. O ABDC, então, a última atualização é 2022, que é o da Oceania e Nova Zelândia. A gente vai filtrar por área, então eu quero área de contabilidade, ou deixo mais geral como econometria, assim. Eles filtram muito sub-áreas nossa área, né? Eu posso deixar mais geral. E aqui eu posso procurar por nome da revista, por exemplo, Accounting. Revistas que têm o nome de Accounting. Ele vai aparecer aqui, por exemplo, algumas. Account Education é o nível A, que é o segundo nível. Outras que a gente tem, por exemplo, são famosas. Account Organization Society, que é uma revista que eu e a Ana lemos bastante, por exemplo, na área gerencial. Ela é uma A estrelinha, que é uma das mais importantes que tem. Aqui a gente filtra bem fácil, né? E a gente pode baixar uma base também com todas as revistas. Se o FSM me deixasse, que o FSM bloqueia tudo pra gente, não consegue fazer nada aqui na universidade. Se deixasse, ia baixar para nós. Mas em casa eu vou baixar depois e posso mandar no grupo. De qualquer modo, a gente consegue baixar isso aqui, ou ver assim por nome e tudo mais. Né? Eu acho que não vai ter nenhuma em brasileiro, ou em português no caso. A gente consegue filtrar, às vezes, pelo ranking também. Eu quero ver só as que são as mais tops, né? Então, novamente não vou conseguir baixar a lista. Mas eu posso filtrar só pelas que são mais top. Então aqui, Academy of Management, tem várias revistas, assim por diante. Então eu consigo pesquisar muito facilmente aqui, sabendo que A com estrelinha mais top, A segunda, B terceira e a C a mais inferior. Então eu consigo fazer bem mais fácil. Eu vou tentar abrir aqui, ver se eu consigo achar a senha disso aqui. Eu acho que é meu e-mail. Alguém mandou no grupo ali, isso vai ficar mais fácil. Me dê um segundo aqui que eu vou procurar alguém mandando no grupo esses dias. Poxa, quando a gente precisa. Eu mandei no grupo de controladoria, achei aqui. A gente pode procurar naquele site, só que eu não vou lembrar a senha agora. Ou a gente pode consultar as listas que tem online, que o pessoal baixou de lá, né? Tipo essa aqui o pessoal baixou de lá. Eu posso compartilhar no grupo depois também com vocês. Aqui basicamente é o ranking em ordem, não sei se é alfabética, não, em ordem de campo. Aqui o marketing, as revistas e qual a classificação que ela tem para o ano 2024. Lembrando que 4 com estrelinha maior, 4 a segunda, depois 3, 2 e 1. Então aqui vai ter várias áreas. Eu quero filtrar só pela área de contabilidade, por exemplo, que é account. Então, de contabilidade, a gente vai ter 4 revistas apenas que são as mais top, 4 com estrelinha, que é a The Account Review, a US Account Organization Society, a JAI e a JAR. Só 4 revistas que estão no nível máximo de qualidade. E assim, publicar nessas revistas é algo absurdamente difícil. Tem um brasileiro só que eu conheço que publicou... Não, 2 brasileiros, na verdade, que publicaram essas revistas. Um é Rodrigo Verde, que é um professor gaúcho que está lá no MIT agora, publica seguido, foi editor da JAR, da JAI, é um cara muito fora de série. E o outro tem um brasileiro da USP Ribeirão Preto, que é o Aquino. O Aquino publicou na UES no passado. Mas fora isso, eu não conheço nenhum brasileiro que publicou. Talvez se vocês conhecerem, puderem compartilhar com a gente também, é bem-vindo. Mas independente, o nível 4 é muito difícil, tem apenas 2 revistas no nível 4. O nível 3 tem várias aqui. Eu tenho um artigo em revisão nessa revista aqui, segunda rodada de revisão, acho, é muito punk. E tem alguns que eu já reprovei, tipo na European Account Review. Quase chorei quando reprovei lá, mas faz parte. E tem várias revistas aqui que a gente vai ter. Assim, eu diria para vocês publicar no ABS 4 ou 3 é extremamente difícil. Assim. O 2 é mais acessível, o 2 tem várias revistas aqui que a gente já vem tentando há algum tempo. E depois o 1 são as que recém entraram, né? Ok. Aqui, a RCF, que a gente estava conversando antes, o Alexandre comentou que tem a RCF do Brasil, né? Ele recém entrou. E assim por diante. É interessante que, além desse ranking aqui, dos últimos que fizeram em 21, 18 e 15, eles têm outras coisas. Esse citation ranking, quais são as mais citadas, SNP, SJL, e outros índices que eles têm aqui. Por exemplo, quais têm mais colaborações internacionais, ou quantas colaborações internacionais tem. Aí, algumas revistas têm 25%, algumas têm mais, algumas têm menos, e tu mostra que são
autores mais diversificados, Brasil, Argentina, outros países, ou algo mais concentrado em poucos países, né? A gente tem métricas também de colaboração não acadêmica, que quando você tem autores que são de SEBRAE, de órgãos federais, de Receita, de empresas, né? Quanto por cento de autores são de órgãos acadêmicos? Quantos artigos, qual porcentagem de artigos da revista que é citado por órgãos formuladores de políticas, como associações, governos? Então, tem mais métricas que foram juntadas aqui que vão ser uma tendência futuramente, tranquilamente, até para nós no Brasil, né? Porque o que é o impacto que a gente tem? O impacto, muitas vezes, é você ter colaboração com vários países, você a pessoa pesquisa ser utilizada em órgãos acadêmicos, órgãos não acadêmicos, prefeituras, municípios, órgãos legisladores, e assim por diante. Então, esse é o ranking da ABS. Então, só para vocês terem uma ideia do SPEL, ABDC, ABS, JCR é parecido também, eu nem vou entrar aqui, que é o da Web Science, mas só para vocês terem uma ideia um pouco disso, né? Não sei se tem alguma dúvida, se tiverem, fiquem bem à vontade com isso. E aqui no final, então, deixo o meu muito obrigado, né, pelo espaço, pelo tempo, e qualquer coisa, fico à vontade, vou compartilhar com vocês no grupo, qualquer coisa, meu contato tá lá, pode me avisar que a gente vai conversando. Muito obrigada aí pelo teu tempo, por compartilhar isso daí. A gente estava conversando agora com o que estava na Espanha, o Gui, né? O Guilherme, ele é do PPGA e é co-orientando do Leoclécio, e ele estava falando, e ele teve 15 dias, né, lá em Madrid, em Barcelona, na mobilidade, e ele estava falando como é diferente a lógica de pesquisa lá, né, e o quanto o pessoal dos grupos de pesquisa lá valorizam o envolvimento com a empresa, né, com empresas, com questões mais de ordem prática, de gerar um impacto societal que a gente tanto está na nossa, né, batendo aí na nossa bunda, essa função, assim. Então, ele disse que, da experiência de mobilidade, ele estava falando agora que ele reforça muito isso, assim, como lá eles são estimulados para isso. E, de certa forma, é o que tu mostrou agora nesse, né, é só uma parte do indicador, né? Mas o envolver outras pessoas, né? É uma forma de estabelecer comunicação, assim, e trazer esse olhar mais da prática, realmente, né? Para não ficar uma visão míope só de academia, né? É legal. Então tá, querido. Pessoal, tem algum comentários, dúvidas? Uma pergunta? Não deve ser difícil. Sabe que eu estava eu não lembro, acho que foi na ANTAD, não é na ANTAD em Florianópolis, que foi em setembro, e teve uma fala do Márcio sobre os pares e tudo, e aí sempre tem coordenador de programa que levanta a mão, que reclame e tal, e ele fez uma fala que é interessante, que ele disse assim, mas gente, veja bem, quando é o momento da gente mudar o PALIS, né? Quem acha que o PALIS é justo? Quem acha que o PALIS reflete? Então, assim, a gente já vem sinalizando a mudança há muito tempo, né? Tanto que o Anderson ainda compartilhou aqui a questão do movimento que ele vem fazendo, né? De já ir publicando, ele tem aberto mão de publicar em revistas que tem pares A1, A2, né? De acordo com o pares, e focado. Então, assim, o sinal ele vem sendo dado, né? Só que a gente é da área de gestão, né? A gente deveria entender de gestão e de planejamento. Então, pensando, né, na produção, no quadriênio, no estoque de produção e no que a gente vai publicar para 25, 28, deveria haver uma divisão dessa questão, né? Então, assim, o próximo ano vai ser difícil, né? Mas, assim, a sinalização vem, né? É que a gente fica no conforto e depois reclama, né? Mete pau no sistema. Mas é isso. Eu acho que a diferença, talvez, maior nesse processo agora é que isso já está sendo discutido agora para o quadriênio que vai entrar. Né? E a gente sempre teve uma dificuldade grande nesse processo de avaliação, que essas informações de como seriam vinham no final, né? Então, a própria atualização dos usuários, as mudanças, né? A questão mesmo quando criar as áreas mães e tal, isso aí aconteceu no final do quadriênio. Então, não deu, né, tempo e jeito para as pessoas se prepararem para isso. E aí, é claro, agora nesse momento, pelo menos, isso vem com antecedência.
Mas o problema maior que eu vejo nesse processo é que existe muita diferença entre os programas no Brasil, né? Então, programas grandes e bem estruturados, eles entram nesse processo com mais naturalidade. E programas novos e recém-criados, eles vão ter muita dificuldade de ingressar nesse processo. Porque, por mais que a gente saiba que existe esse caminho, que a gente saiba que existe essa tendência é natural, até porque outras áreas já seguem essa tendência, o grande problema é que os programas pequenos, eles iniciam sem estrutura, né? Eles não têm recursos para tradução de revista, de artigos, eles têm uma limitação de número de alunos. Nós ainda somos um programa novo e pequeno, né? Então, para poder crescer, eu imagino, hoje a gente já tem uma caminhada, então a gente já tem uma condição de tentar ir acompanhar esse processo. Agora, se nós estivéssemos sendo criados agora, nesse momento de mudança, nós teríamos muita dificuldade nesse processo, porque nós não teríamos uma caminhada que nos permitisse entender o que está sendo discutido aqui. E hoje a gente tem mais essa capacidade, então isso realmente é um processo complexo, ajuda bastante. Então isso vai ter muita crítica, como já teve, o próprio Qualis, ele é muito criticado, uma série de fatores, né? E a coordenação diária, ela foi fortemente criticada na última avaliação do Qualis, porque ela não inflou os programas, né? Tanto é que não tem nenhum A1 e tal. Então, isso já era uma crítica. E no seminário meio termo, o pessoal criticou para que acontecesse esse inflasse os Qualis das revistas. Então, claro, agora não vai inflar e ainda vai ser mais complexo, mais difícil. Então, com certeza vai ter muita discussão e vai ter muita gente que não vai chiar, né? Mas eu acho que não adianta, é um processo que é natural, né? A gente tem que estar além do nosso mundo aqui, né? Porque a nossa área é uma das áreas dentro da CAPES que ainda vive da produção interna, tanto é que o SPEL está ali no meio, porque senão, na verdade, em outras áreas onde a produção internacional é predominante, assim, né? Não tem uma base nacional, nem tem uma SPEL perto, né? É que, na verdade, o que acontece? Os nossos periódicos, apesar de toda essa sinalização, eles ainda não conseguem acompanhar os periódicos internacionais. Então, a compreensão outro te enquadra nesse processo, então não precisa ter esses periódicos. E é isso que vai acabar acontecendo, né? E por isso vai ter a chiadeira, porque, como o Anderson falou, aqui tem muita quantidade, né? Em cada universidade, em cada instituto tem um periódico. Cada um quer ter a sua revista, né? Cada um quer ter a sua revista. E isso de cada um querer ter a sua revista faz com que tenha uma quantidade grande, uma competição, digamos assim, grande, e ninguém cresce a esse patamar, a esse nível, né? Só que, claro, apesar desses sinais todos, ninguém quer largar a sua revista, né? E isso, claro, vai provocar um impacto muito grande no início, porque uma grande quantidade de revistas que não se enquadram na SPEL e não têm impacto, elas vão deixar de ser revistas possíveis de publicação. E isso pode cair, e como a gente vê algumas revistas que flutuam muito nesse processo de avaliação da SPEL, eu estava vendo um exemplo do ranking da SPEL, tem uma que está ali no Q1, que é uma revista que no Qualis atual ela é uma B1. Então é uma coisa totalmente sem sentido. Ela vai aparecer agora como Q1 e ela no Qualis anterior era uma B1. Ou seja, ela vai pular, se fosse no ranking, quando fizer a atualização do ranking ainda desse quadriênio, ela vai pular de B1 para uma A3 ou talvez até A2. Né? E quando ela entrar nesse sistema, ela vai sumir praticamente, né? Então, essa flutuação grande vai impactar periódicos que são importantes, que a gente vê que flutuam muito, que uma hora estão lá em cima, outra hora estão... E aí, claro, vai ter pressão, vai ter movimento,
né? Mas, pelo menos, a regra está estabelecida no início. E, na verdade, só vai se entender isso a partir do momento que começar a se fazer a avaliação. Porque hoje, tu pega o Stella lá e tu vê o nível de produção dos programas, e aí esses níveis de produção vão lá embaixo agora. Porque tem programa que tem 1, 2 ou 3 publicações a nível internacional, não 30, 40, 50. Então, aqueles níveis de produção, eles vão cair lá embaixo. Agora, o que vai fazer o nivelamento desse nível de produção? Né? O que isso vai impactar na avaliação dos programas? Aí, na verdade, a gente só vai saber com a prática, né, do próximo ano e com a capacidade que a coordenação de área vai ter ou não de sustentar isso. Porque a pressão, com certeza, vai ser grande, porque vai ter muitas... A área cresceu, e nós aqui não somos uma área de contabilidade, né? A área de administração, contabilidade e turismo. Então, a administração tem um peso grande, né? E tem muita quantidade de programa, então talvez esse processo até de ranqueamento desses programas vai ser pesado, né? A contabilidade, talvez, apesar de ser nova, mas tem mais ou menos não tem tantas discrepâncias assim, né? Na administração tem bastante, porque é uma quantidade muito grande. Então, muita gente vai achar, porque tem muito programa que vai ser afetado, né? Vai ser, que é 13, que está tentando um 4, vai ser muito afetado nesse próximo, a nível de que, se a produção tiver peso na avaliação, programas que hoje têm doutorado lá podem ter um impacto grande. Então, isso vai ser uma coisa que ainda... Mas eu acho que para acontecer só tem um jeito, é fazer e ver até onde a coordenação de área vai conseguir sustentar e manter isso. Se ela conseguir manter e sustentar isso, porque me parece assim, nós estamos final de ciclo, né? E eu vejo que os coordenadores, eles vivem do passado, né? Poucos vivem do futuro. Então, está todo mundo preocupado com com fechar o ciclo e encerrar esse processo. E isso já está em pauta, né? E é uma pauta que, assim, lá no Conte, ele apresentou isso, não teve nenhuma pergunta, nenhuma discussão, o pessoal ainda está tentando assimilar o que vai ser isso, né? E quando isso começar a aparecer na prática, eu acho que vai ter uma chiadeira grande aí, vai depender da capacidade de manter isso e do impacto que isso tem, né? A gente sabe que também existe um processo de mudança nos critérios de avaliação dos programas, que levam mais para um lado qualitativo, então essas métricas elas não vão ser tão importantes na avaliação como um todo, mas eu assistindo a palestra do Marcelo, são 41 indicadores. Apesar de ser qualitativos, são indicadores que servem para balizar uma avaliação qualitativa. E aí, quando fala em indicador, tu acaba usando produção e o nível de produção e tal, isso tudo vai impactar na avaliação. Então, na verdade, em 2025 é que a gente vai começar a sentir, né, e no próximo meio termo, essas discussões vão ser mais acentuadas. Mas eu acho que é a única forma de realmente a área crescer, né, porque no momento em que se produz a nível internacional, os próprios periódicos nossos vão acabar, né, se juntando a isso. Que o nosso grande problema é o exemplo que o Anderson deu, né? O cara consegue publicar numa revista a estrelinha lá e ele ganha um prêmio, né? Aqui, tu não ganha prêmio e ainda tem que pagar para poder conseguir fazer isso, porque tu vai ter que gastar com tradução, gastar com a mobilização de equipe e tal, para poder fazer isso acontecer, né? Então, é a diferença da visão de ciência que a gente tem no Brasil e que a gente tem fora. Então, vai depender muito de como a CAPES e esses órgãos de fomento vão conseguir fazer com que essas situações sejam viabilizadas de uma forma mais efetiva. Ou que a gente consiga, né, utilizar os mecanismos que se tem hoje de inteligência artificial e coisas desse tipo, que nos consiga ajudar a economizar o recurso financeiro que tu gasta com tradução, com outras coisas. Não sei se isso vai chegar a um ponto de ser viável ou não, né, em termos futuros.
Mas muito interessante, a gente precisa se inteirar bem disso e trazer essa discussão. Sei que aqui o pessoal que é da iniciação científica talvez ainda não consiga entender todo esse processo, o impacto que isso vai ter, mas quem está pensando, né, na sequência do mestrado, quem está aqui no mestrado, está pensando no doutorado, imagine quem está no mestrado hoje e vai estar no doutorado daqui a 1, 2, 3 anos, vai estar dentro desse ambiente, né? Vai estar nessa condição, né? Então, mais do que pensar em escrever um artigo, tem que pensar num artigo que realmente tenha uma capacidade de se transformar numa publicação a nível internacional, pensando principalmente para quem está visualizando um doutorado mais à frente, porque isso é uma projeção de 2025 para 2028, então é o mundo de quem está hoje no mestrado e pensa estar no doutorado em breve, e quem está na iniciação científica pensa em estar no mestrado nos próximos anos. Então, vai ser justamente esse ambiente que vai ter que estar presente. Então, isso exige uma qualidade de produção bem mais qualificada. Então, é muito importante que a gente já esteja discutindo isso, né, trocando informações sobre isso e aprendendo a usar isso, porque o pessoal, quando entra aqui no mestrado, a gente traz, né, a importância de conhecer o Qualis, de buscar referências dentro do Qualis e tal, e agora a gente tem que, já se fala de Scopus, de Web of Science, agora mais especialmente, né, ultimamente a ABS tem estado mais presente também nas nossas discussões, mas isso indica que a gente tem que ter mais atenção ainda, não só mais naquele Qualis prontinho, mas sim nessas métricas, entender bem o que é um quartil, o que é o quartil 1, quartil 2, o que é o 4, o 3, né, para identificar, abrir a página, né, da revista e já identificar aonde é que ela está nesse contexto todo, para pensar em publicações, principalmente resultados de dissertação, né? As nossas trabalhos de disciplinas, cada vez mais eles vão ser artigos para eventos, né? E as dissertações e as futuras teses é que vão ser o material para subsidiar publicações nesse nível aí que a gente cada vez vai precisar estar mais focado. Obrigado, Anderson. Eu que agradeço pela oportunidade aqui, sempre bom poder estar participando com vocês aí, né? Mesmo que de forma remota, né? Então é muito interessante. Vou parar aqui a gravação, então, para a gente ter esse material salvo para nós depois, né?